E aí, galerinha do YouTube, seja bem-vindo. Aqui é o Thiago Vilela que vos fala. Bom, vamos aí para a nossa quinta live de hoje, tá bom? Desejo a todos aí uma excelente noite, um dia abençoado por Deus. Bom, vamos fazer a leitura então. Iniciamos a nossa aula dessa maneira. Para quem está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Sou o Thiago Vilela. Sou da área da segurança do trabalho, sou gestor da área e estou aqui para te auxiliar nessa nova jornada. Nós fazemos o programa da seguinte maneira: existe aí a leitura da Bíblia, inicialmente. Na sequência, vamos falar diretamente para o tema, né? Relembrar a aula anterior, no caso que foi a tarefa que foi desenvolvida, né? Solicitada, e na sequência uma nova tarefa e um assunto aí reportado, tá bom? Então vamos para o dia de hoje. Nós estamos lendo Provérbios. Hoje é dia 5, então é Provérbios 5, é uma sequência, tá bom? Então vamos iniciando aí com a leitura. O som está ok. Se tiver tudo ok, por favor, a equipe técnica aí nos avisa. O som e a imagem, por gentileza. Se tiver tudo ok, avisa. Bom, eu vou fazendo a leitura. Então, Provérbios 5, verso 1 em diante, e assim por diante. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha desvilam favor de mel, e o seu paladar é mais macio do que azeite. Verso 4. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os teus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Isso é forte. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outra a tua honra, nem os teus anos cruéis, para que não te fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Glória a Deus. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água a tuas cisternas e das correntes do teu pescoço. Derrama-se-ão por fora das suas fontes e pelas suas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazelosa e graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pelo estranho e abraçarias os seios da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quando ao ímpio as suas iniquidades aprenderão, e com as cordas do teu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou,
e pelo excesso da sua loucura andará errado. Ok. 23 versos, né? Então, provérbios, é um conselho aqui forte, é questão de adultério, questão de casamento, né? Honra. Finaliza-se com excesso de loucura. Né? Outro dia a gente conversa mais aprofundadamente sobre isso. O que é a loucura, né? Mas com ênfase em segurança, né? Essa live aqui, então nós vamos entrar aí no assunto diretamente. Bom, pessoal, hoje, o tema da aula de hoje, nós vamos fazer um tour, né, pelo conhecimento em questão de empresas. Perfil de pessoas, né, no caso, assim, o tema principal que eu tinha colocado é assim, o fim da profissão. Quando que será o fim da profissão na área da segurança do trabalho? Quem que trabalha nela, né? Então, para você que está iniciando sua carreira, me desculpa, canseira batendo no corpo, mas vamos aí, temos até o fim da live juntos. Quando eu faço essa seguinte pergunta, porque quando você entra numa área, você tem que saber se quando aquela área tem uma tendência ainda de ter funcionabilidade, né? Exemplo, quanto tempo ela vive. Antigamente existia aí a empresa Kodak, entre outras, mas é um case assim bem famoso. Então eles acharam que nunca ia finalizar aquela profissão, aquele material. Era bonito e uma hora acaba, as coisas vão ficando digitais. Teve uma época que todo mundo tinha uma máquina grande que tirava foto e saía na sequência. Então as coisas mudam, as profissões mudam, as carreiras mudam. Antigamente existiam várias funções que hoje em dia não existem mais. Lá pro lado da Europa tinha o pessoal que acendia a tocha, né, nos postes, o rapaz ia lá com a escada, subia, né, e hoje em dia é eletricidade. Então as coisas vão evoluindo. E dentro desse contexto, quando que acaba a área da segurança do trabalho, né, especificamente no Brasil? Então eu faço essa ideia aí para a gente refletir. Bom, vamos entender que por base a segurança do trabalho é feita de pessoas, uma empresa é feita de pessoas. E quando que precisa de um técnico de segurança do trabalho? Essa que é a grande questão. A empresa, se você começar ali com a norma específica, a gente depois faz a leitura dela, mas eu vou resumir para facilitar. Nós temos aí uma norma específica. Primeiro, nós vamos começar pegando o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, tá? CNAE, CNAE. Toda empresa tem, é só pegar lá a empresa que faz alimentos, aí você pega o nome dela, joga lá, solicita o CNAE, ela trabalha com, beleza, alimentos. Qual é o CNAE de alimentos? É o 001, um exemplo. E esse CNAE você vai no instituto, tem um site específico, que é o IBGE, e tem outro também que ele vai falar, olha, esse cadastro do CNAE 001, o grau de risco dele é 4, é 3, e lá vai especificar. Nós temos 4 níveis de grau de risco, tá? 1, 2, 3, 4. Geralmente é algo bem sucinto, tá? Não que a pessoa não pode se machucar. Se machuca, mas não é tão agravante. Tá? Um exemplo, ambiente de montagem de peças de computação, alguma coisa do sentido. Tá? Escritórios, alguma coisa também. Grau de risco 1. O 2 começa a ser uma montagem um pouco de peças maiores. O 3 geralmente está ali para uma fabricação de peça, mas só que tem processos quentes, assim por diante. É mais ou menos essa divisão, né? Porque não dá para falar especificamente, tem que olhar lá na tabela. E o 4 é aquela etapa, aquele processo que realmente tem um perigo nele. Por exemplo, construção civil com edifícios. Tá? Ele tem é engraçado que pontes para edifícios tem uma variável aí. Às vezes você vai achar uma empresa que é grau de risco 3 e outra 4. Mas ambas têm um seu período. Dentro disso, você vai estar pegando e vai estar dimensionando essa tabela. Tudo que eu estou falando depois eu vou deixar em link para vocês entenderem depois. Aí o passo a passo. Aí você vai estar pegando essa numeração que eu falei, o grau de risco,
e vai estar colocando dentro da NR, especificamente a 4, que é o SESMIT, tá? Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. Em resumo, é isso. Quem que está lá quem que funciona no SESMIT, quem é os profissionais de lá. Aí, teoricamente, aí, na sequência, você vai estar vendo uma tabela em cima, tem um anexo, e ele vai falar, olha, quantos colaboradores tem nessa empresa? Vai ter uma tabela já pronta. Ah, existe 50 colaboradores, 51. Então, o grau de risco é 4. Beleza. Eu comecei falando de alimentação, grau de risco 1. Então, para ter um técnico na indústria de alimentação, um exemplo, tem que ter 250 funcionários. É um exemplo bem besta, mas nessa linhagem. E na sequência nós temos aí um exemplo de pega se tem realmente uma construção civil, precisa de um técnico? Sim, grau de risco 4, com 50, acima de 51 colaboradores. Tá? Mas não impede, se a empresa quiser colocar, aí vai muito da cultura dela. Então, a profissão em si, quem dá a segurança do trabalho, é garantida por uma lei. Tá? Existem normas, portaria, leis por trás, existem vários números, mas não vou ficar falando aqui de números, mas existe um padrão, sim, de normas, tá? Padrão de leis e assim por diante. Então, o que acontece? Em cima disso, você garante já um trabalho. Tá? Então, existem muitas empresas que têm mais de 50 colaboradores e não contratam técnico, é errado, mas o que falta é a fiscalização e, em primeiro lugar, é a cultura. Falta a cultura do dono da empresa, do diretor, pegar e falar, não, vamos ter. Então, começa por aí, tá bom? Essa é tudo que eu estou falando, depois a gente vai deixar em modelo de catálogo. Vamos ver aqui o conteúdo da aula, acho que dá tempo de mostrar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, aí nós vamos verificar esse modo. Eu tirei aqui o compartilhamento, mas eu vou deixar no link aí para vocês vão entender. Outro dia eu faço uma live mais rapidinho, mais específica, como achar o grau de risco e se na sua empresa precisa de técnico do trabalho. Tá? Então a primeira pergunta essa profissão irá acabar cedo? Não, depende muito. Aí é uma pergunta muito em aberto. Depende do que? Se ela vai falir, né? Se ela tem a quantidade de colaboradores que realmente precisa. Grau de risco 4, acima de 51 colaboradores tem que ter um técnico. É assim que funciona. Aí, quantas empresas você já não passou, precisava de um técnico e você, todo mundo lá se machucava, precisava de alguém, mas tem alguém da CIPA. Não, a CIPA é um braço, a gente sempre fala que a CIPA é os olhos do técnico. Então, o que é a CIPA? É Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Vai ter uma live específica sobre isso, né? Mais para frente. Aí, eu não lembro o dia, mas já está agendada. O que acontece? Nós vamos pegar e falar, destrinchar realmente o que é a CIPA. É esse grupo, essa comissão interna, ou seja, dentro da empresa, de prevenção a acidentes, tá? A meta mesmo é incidentes, depois a gente faz a conclusão, né? Acidente teve lesão, incidente não ocorreu lesão. Essa aqui é a observação. É melhor não ocorrer lesão, porque isso é mais barato para todos e bem melhor. Feito isso, essa pergunta, você vai responder beleza, a minha empresa não tem técnico. Olha só, é uma oportunidade de trabalho. Então, se você conversar com o dono, com o diretor, com o encarregado, precisa de técnico aqui, né? Ou até mesmo, principalmente o RH, eles poderão incentivar, né? E até mesmo colocar ali um técnico. Isso aconteceu comigo em uma empresa, tá? O grau de risco era 4 e tinha mais de 100 colaboradores. Tinha 200, tá? Era 2 grupos. Então, teoricamente, precisava de 2 técnicos em cada empresa. Um técnico em cada unidade. Quando eu cheguei lá, começou a aumentar 30, 40, 50 colaboradores, até chegou em 100. Nesse intervalo aí, já era para ter um técnico. Mas só que eu aproveitei o momento, eu soube enxergar a necessidade, né? Então eu comecei a estudar e tal. E até uma hora a oportunidade veio até mim, eu abracei. Então, assim, é isso que eu estou dando de exemplo. Eu observei na minha empresa. Então, quando eu digo que a profissão irá acabar,
é só para chamar a atenção de você. Essa profissão não vai acabar tão cedo. O que pode ocorrer é só se a lei mudar, né? Que é uma probabilidade baixa, mas pode ocorrer. E para tudo na vida existe probabilidade. Antigamente não tinha técnico de segurança do trabalho, é uma função, se eu não me engano, do ano de 86 para cá, né? Então quem era antes existia a inspetor do trabalho. Até hoje na minha vida eu conheci dois, né? Dois senhores com uma certa idade avançada que não era técnico, mas era tipo um cipeiro capacitado e virava inspetor. Teve um colega que trabalhou comigo também, que ele não era tão velho, mas ele pegou o finalzinho dessa etapa aí e é bem interessante. Então, basicamente, naquela época pensava-se muito em, ó, o cara tá errado, dá advertência. Tudo a advertência resolvia. A cabeça tem empresas que pensam assim, não é. O melhor caminho é a educação. Você vai investir aí para melhorar no desenvolvimento intelectual da pessoa, que automaticamente vai melhorar aí no processo de cultura da empresa. O caminho é esse, não tem outros, né? Ou você troca as pessoas, tira aquele grupo que não tem aquela expertise, aquela cultura e vai acrescentando pessoas com esse perfil. Que é um trabalho excelente aí do RH e de outros profissionais da área. Então, quando eu digo a profissão irá acabar, eu quero dizer isso, né? Não que não vai sumir, não. É uma hipótese. A norma pode mudar, não existe mais. Mas, teoricamente, nós precisamos de alguém para fazer essa gestão, né? E, de repente, não precisa por CLT, mas precisa, de repente, por consultoria. Não precisa mais de CLT, técnico na CLT. Beleza. Mas precisa de alguém para fazer gestão. Aí entra uma oportunidade de negócio. Né? Então, tudo na vida é questão de como você observa os fatos, as coisas, né? A perspectiva. Então, a aula de hoje, fica aí um exemplo. Eu vou colocar para vocês um desafio, a tarefa já já. Mas processo de cultura. Eu vou falar um pouco de cultura de empresa para você imaginar o quão é engraçado a função do técnico. Uma observação muito importante. Então nós temos aí som, Matheus, ok, tudo ok. Verifica o som por gentileza. Imagem. Bom, eu vou ver se está dando retorno aqui. O que acontece? Quando você tem, você entra numa empresa e nessa empresa você tem, existem vários tipos de empresa. Eu vou resumir aqui porque é uma aula bem longa essa, e no outro dia eu explico com mais detalhe. Nós temos aí então um tipo de empresa que a gente chama que é tipo 1, ou não é diferente do grau de risco, tá? Esse é outras técnicas envolvendo outros livros, estudos. Grau de risco 1 é uma empresa largada que não está nem para o colaborador, que também tem um perfil parecido. Tá? Existe o grau de risco da empresa e das pessoas. Tá? Então, essa empresa, quem a pessoa faz a gestão, e das pessoas que trabalham nela, mas um pouco fora da gestão, tá? Operadores e assim por diante. Aí nós temos aí a empresa largada e o colaborador largado. Não tem EPI, beleza? Aí o que acontece? Nós temos aí a questão do colaborador que é largado. Largado em que sentido? Não usa EPI, para ele tanto faz, tanto fez. E a empresa também não cobra. Nós temos o grau 2, que é a empresa que ela dá o equipamento, né, mas só que ela não cobra, simplesmente dá. Nível 3, ela dá o EPI, dá o treinamento e dá uma supervisão, mas virou as costas, o colaborador pega o equipamento e joga fora. Joga o capacete, joga no chão e assim por diante. Então nós temos vários exemplos. O grau 4 é a pessoa e a gestão da empresa, que ela faz entrega o EPI, faz a supervisão. E além disso, o colaborador ele é atento. Ele pega, utiliza os equipamentos, é uma pessoa atenciosa, com ela, somente com ela, a pessoa dela. Olha, eu vou usar EPI porque para mim é importante. Ela foca muito nela. Mas é interessante,
mas ela poderá evoluir. Agora, o grau 5, que é a pessoa que tem um grau 5, é maravilhoso. Por quê? Ela pega, ela ouve o conselho da empresa, recebe treinamento, é uma pessoa eficaz, eficiente. Ela, além de usar os EPIs dela, ela cobra. Ela faz o layout. O layout é totalmente dela. As pessoas ao redor têm vivência com ela de tal modo que ela tem um respeito um por outro. E gera aquele ambiente bem bacana de trabalhar. De tal modo que, ô Juninho, você esqueceu o capacete. Nossa, é mesmo. Ô fulano, você esqueceu o cinto. Nossa, obrigado. Então é uma pessoa que ela não teme aí, um bicho aqui, ela não teme o que os outros vão falar, e se falar não leva mal, é profissional, é ético. Então, pensa bem qual é o tipo de pessoa que você já ouviu, ou o tipo de empresa que você já trabalhou. Esse é um exercício. Aí o que acontece? Isso, muito bem. Dá o like, não esquece de dar o like, isso é importante. O pessoal comentando aqui no chat é importante. Aí o que acontece? Nós temos aí esse tipo de empresa. Então você vai fazer a tarefa para a gente finalizar a aula, já para fechar aí 30 minutos, né, bem desenvolvidos. Vamos fazer o seguinte, tarefa, você irá analisar o tipo de empresa que você trabalha. Se é do tipo 1 ao 5 e qual que você enxerga, ou o tempo que você está lá, se você conseguiu ver a evolução dela. Eu entrei na empresa, eles não davam EPI. Passou 1 ano, 2 anos, começaram a dar EPIs. Aí, de repente, começou a treinar os colaboradores, começou a supervisionar, enfim, tem vários níveis, né, de empresa. Aí vai ter uma hora que vai chegar no nível máximo, que é aquele que um cobra o outro e chega de tal modo que não precisa de técnico estar ali fisicamente no campo. Ele tem que fazer auditorias. Então o técnico vai ir lá fazer somente uma pequena auditoria, fazer um levantamento. Como é que está o momento? A auditoria é isso, é o momento da ocorrência, do serviço. Opa, está todo mundo de EPI aqui, dá uma olhadinha, maravilha. Isso é auditar, é verificar o estado do momento. Então, isso é interessante. Agora, ficar parado lá, observando, esse é serviço de babá. Quando você entra numa empresa que não tem compromisso com segurança, geralmente você faz serviço de babá, tá? Isso significa o quê? Você irá supervisionar, chega lá, geralmente nível 3 em diante, nível 1 não dá IPI, nível 2 dá, mas não cobra. Então, geralmente o técnico só vai contar na indústria, nível 3 para cima. Mas acontece de você chegar numa empresa e eles não querem dar o IPI, a quantidade certa, ou não dá, e aí você briga, faz toda aquela... Eu vou ensinar, né, como que é uma briga estratégia, uma briga tola, né, e com as ferramentas que nós temos aí mais corretas para utilizar no dia a dia. Então, quando você entrou na empresa, você vai se encontrar com isso. Então, se prepara, né? E se você se profissionalizar cada vez mais, você vai pegar empresas de 4 para cima, né? Então, quando você chegar numa empresa aí muito bacana, geralmente a indústria química é organizada, porque ela já tem uma estrutura, tem que ser limpo, organizado o processo, tem muitas ferramentas, todo mundo treinado. Então, quando você entra em empresas totalmente organizadas, você não tem muita dor de cabeça, você vai manter um sistema ou melhorar, tá? Então, tudo tem oportunidade de melhoria. Então, eu podia dar N exemplos aqui, mas vamos parar, que o horário já está chegando, mas desde já agradeço aí a vinda de vocês. Antes de fazer os agradecimentos finais, fica aí a tarefa e relembrando, a aula de ontem nós mencionamos aí, eu vou pegar aqui, vou até cobrar, eu tenho uma tabelinha e teve algum exercício, né, que nós cobramos o quê? Nós falamos a aula de número 4, então mostrar a realidade no Brasil. Eu dei alguns exemplos, observar o seu vizinho, né? Então aí eu
eu coloquei isso. Aí eu não sei quem fez o exercício ou não, mas é interessante fazer, tá? E depois, o segundo exercício do dia 4, isso foi o exercício 3. O exercício 4 foi estude um país e a sua área. Que você mais se, eu quero viajar para o Japão, quero trabalhar lá. Tá, será que lá a cultura de segurança é boa, ruim? É isso que foi feito o exercício. E o de hoje verifica o nível da sua empresa, o nível de segurança. Tá? Então eu já expliquei aqui, eu fiz uma prévia porque o assunto é bem bacana também. Existem aí vários tipos de livros, depois eu vou estar colocando também no site para você acessar e ler, para você ter esse embasamento técnico. Mas entenda que todo mundo tem esse feeling, né, que é o sentir, se a empresa é boa ou se não é. Uma variável bem interessante que eu sempre faço isso é perguntar para os colaboradores ali do setor, quanto tempo você tem? Se você perceber de 10, 8, 7 dali é antigo, a empresa é boa. Né? Isso você vê assim, o salário, as condições, o uniforme, tudo é plausível à qualidade, a melhorar. Porém, quando você vê que a pessoa tem muito tempo e a empresa aparentemente tem benefícios, os mínimos do benefício, a pessoa fica por muitos anos, a empresa é boa. Tá? Então, isso aí uma referência. Então, para você estar analisando. Então, fica para exercício, tarefa, nossa missão de elite. Você consultar, verificar com seus próprios olhos. Ou fazer perguntas. Se você for fazer uma visita em alguma empresa, pergunte para os colaboradores, quanto tempo você tem aqui? Essa empresa é legal? Você gosta dela? Aí automaticamente o pessoal fala, aqui é horrível, já estou para sair e tal. É automático, não tem como fugir. Os seres humanos, né, boa parte vai estar falando. Um ou outro vai ficar quieto. Mas essa que é o modo de tratar. Pessoal, vamos finalizar então. Eu agradeço a todos vocês aqui que participaram conosco, deixaram o seu joinha. Quem não é inscrito ao canal, por gentileza, se inscrevam. E outra observação, terminando a live, eu vou migrar para o Instagram. Ontem não deu tempo de gravar uma mensagem, né, um Reels, um vídeo, mas eu vou estar gravando, tá? Conforme aqui o movimento da aula. Então, chega no Instagram e dá um coraçãozinho quando é live. Outro dia, desculpa, eu vou fazer uma live pelo Instagram, tá? Eu vou ver se eu jogo pro sábado ou pro domingo. Eu vou estar fazendo uma live por lá e aí vocês compartilham também aí pra gente poder atingir essas duas plataformas, tá bom? Para poder o pessoal captar. Nós vamos ter uma grande quantidade de alunos aí que são alunos que eu já dei aula em algumas escolas, ou treinamento, palestras, enfim, por onde eu passei. Mas esse comecinho de janeiro é assim mesmo, o pessoal está todo mundo de férias ainda. Então praticamente vai voltar, né? Praticamente daqui uma semana, duas, depende da escola. Mas vai estar bem participativo aí no chat e vocês podem fazer as suas perguntas. Nós vamos estar respondendo conforme a necessidade, ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. Vamos finalizar aqui então. Compartilhe esse link do vídeo, por gentileza. Eu vou salvar, eu vou formatar ele aqui já, vou encaminhar. E você compartilha com quem tem a necessidade de aprender, isso eu acho que é importante. Quem quer aprender, corre atrás. Então, não se esqueça, deixe o seu like e da minha parte, meu muito obrigado, Deus abençoe.